Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 2 nós daremos prosseguimento ao estudo de testes de hipóteses, no caso para variáveis qualitativas. Serão 4 tópicos, começando por tabelas de contingência, que vai ser uma revisão, pois nós já aprendemos isso em EST 012. Tabela de contingência são tabelas utilizadas para representar variáveis qualitativas. Exemplo 1. Em uma entrevista com 200 discentes da UFJF, foi-lhes perguntado o curso e o sexo. O resumo dessa entrevista está apresentado na tabela 1, que é essa. Isto é, pois bem, nós já sabíamos que eram 200 alunos, então nessa entrevista, que acabou sendo uma amostra, 100 eram da enfermagem, 100 eram da estatística, 95 era do sexo feminino, 105 do sexo masculino. Indo mais a fundo, 85 eram do sexo feminino e faziam enfermagem, 15 do sexo masculino e faziam enfermagem. Por fim, 90 eram da estatística e eram do sexo masculino. Exemplo 2. Ao final de um semestre, verificou-se os estudantes aprovados ou não em EST 022, em cada uma das 3 turmas disponíveis. Essas informações foram resumidas na tabela 2. Então, também foram 200 alunos, 165 foram aprovados, 35 reprovados. 60 alunos foram alunos do professor A, o professor B deu aula para 65 alunos e o professor C para 75. Mas detalhadamente, 50 alunos foram aprovados com o professor A e 10 reprovados, 55 aprovados pelo professor B e 10 reprovados. E assim vale para o professor C. Observação. As variáveis de interesse dos 2 exemplos foram qualitativas nominais, porém as tabelas de contingência 1 e 2 fizeram contagem das combinações. Então vamos ao teste de hipótese para independência. Teste utilizado quando nós queremos verificar a existência de associação, mesma coisa que dependência, entre 2 variáveis qualitativas. Então vamos às etapas para a realização deste teste de hipótese, que vai seguir aquela receita que nós vimos na aula passada. 1. Definir as hipóteses de interesse. No caso, H0, existe independência, que é o mesmo que não existe associação. H1, não existe independência, que é o contrário dessa. Que é a mesma coisa que existe associação, que é o contrário dessa. Fixar o alfa. No caso, a distribuição associada é aqui quadrado, e aqui quadrado tem um parâmetro que é chamado de grau de liberdade. E o grau de liberdade nesse teste é L-1 vezes C-1, em que L e C são o número de linhas e colunas da tabela de contingência, respectivamente. Construir a região crítica é a etapa 3. Então está aqui a forma daqui quadrado para 3 graus de liberdade, que é o contrário da normal. Aqui quadrado muda o seu formato dependendo do grau de liberdade. Então a região crítica, aqui é o quantio, lembrando que o quantio é um valor que separa α% à direita e 1 menos α% à esquerda. Por exemplo, se for 5%, 5% da massa de probabilidade é maior que esse alfa. 5% da massa de probabilidades se concentra aqui e os 95% à esquerda do quantio alfa daqui quadrado. Observação. Quanto maior for o alfa, maior será a região crítica, isto é, maior será a região de rejeição de H0. Também nós discutimos isso na aula passada. Mas vamos ver aqui para aqui quadrado só para exemplificar. Então, por exemplo, se alfa é 1%, essa é a região crítica. Aqui, novamente, pensando no aqui quadrado com 3 graus de liberdade. Se for alfa 5%, vai ser essa região laranja mais essa região de 1%. Se for um alfa de 10%, é essa região amarela mais a laranja mais a de 1%. Na prática, a gente usa o 5%, mas é sempre bom verificar em que área você está fazendo esse estudo estatístico. Porque tem áreas que preferem 1%, tem áreas que preferem 10%, algumas áreas bem específicas preferem o 0,1%. Então é bom sempre se informar, mas assim, o padrão, vocês irão sempre encontrar o 5%. Continuando as etapas, etapa 4, calcular a estatística do teste, que é dado por esta expressãozinha, que vai somar o OIJ, EIJ, o IJ. Lembrando que esse IJ são a caselinha da tabela de contingência.
Por exemplo, a casela 1 é a linha 1, coluna 1. Caselinha 1, 2 é a linha 1, coluna 2. E assim, conta-se o número de linhas e colunas. Mas vamos ver aqui a definição. Em que O e J é a frequência observada, obtida na amostra, que está na tabela de contingência. E J é a frequência esperada. E essa frequência esperada é obtida por essa expressão 2. Que para a esperada IJ, né, para a casela IJ, é o total da linha I vezes o total da coluna J, dividido pelo total geral. E a conclusão, nós aceitaremos H0 se a estatística calculada não pertencer à região crítica. Ou nós rejeitaremos H0 se esse valor calculado aqui em 1, que vai depender da amostra, pertencer à região crítica. Então vamos ao exemplo, que é a continuação do exemplo lá do tópico anterior. Para os dados da tabela 1, verificar ao nível de significância de 5%, que no caso eram duas linhas, duas colunas, 2 menos 1 vezes 2 menos 1 é 1. Então está aqui o grau de liberdade, 1. Como é 5%, esse quantio é um valor tabelado, é um valor que você pode tabelar no sentido. Existe uma tabela? Existe. Mas hoje já tem softwares, o Excel mesmo integra esse valor. Então o quantio pode ser feito por integral também. O quantio 5% do quadrado com grau de liberdade é 384, isto é, 5% da massa de probabilidade no Q quadrado 1 vai estar à direita do valor 384. E o 95% da massa de probabilidade vai estar à direita do quantio 3,84. Então, para esse nível de significância que vai dar esse quantio aqui, verificar a existência de associação entre as variáveis curso escolhido e sexo. Pelo enunciado do exemplo, as hipóteses são: H0, não existe associação entre curso e o sexo. H1, existe associação, mesma coisa que não existe independência. Para um alfa de 5%, a região crítica é o seguinte: nós rejeitaremos H0 se o valor da estatística do teste calculado for maior que o 3,84. Utilizando o 2, a distribuição esperada dos discentes por curso e sexo escolhido é dada por esta tabela. Isto é, se não existisse associação entre curso e o sexo do discente, a tabela deveria ser isso aqui. Esse valor é um valor intermediário, então a gente pode aceitar que existem 47,5 pessoas, né? Já que o ser humano não se divide. Mas é um valor preliminar que a gente vai usar para fazer as contas e para evitar problema de arredondamento. Então, se esperaria que se existisse independência entre o curso escolhido e o sexo do discente, 47,5 daquela amostra de 200 seriam do sexo feminino e fariam enfermagem. 52,5 seriam do sexo masculino e fariam enfermagem. Mesma interpretação para a estatística. Para o curso de estatística. Para calcular a estatística do teste, nós utilizamos a expressão 1, que é aquilo observado menos esperado. Isto é, a estatística calculada, a estatística do teste, é 85, que é o valor observado, menos o valor esperado, que é 47,5 ao quadrado sobre 47,5. 15, que é o valor observado, menos o esperado, 52,5 sobre 52,5. Para esse. Esse valor vai dar 112,78. Eu recomendo os senhores, as senhoritas, refazerem essas continhas, fazendo Excel, tá? Ou qualquer software que for conveniente. Então, essa figura que eu estou acompanhando com a mãozinha, é um Q quadrado com 1 grau de liberdade. O quantio 384 está exatamente aqui. Então, tudo que for maior é a região crítica. O valor calculado é o 112,78 e ele está bem longe. Para ficar bonitinho no slide, eu coloquei ele aqui, mas na prática esse valor vai estar fora do slide, vai estar fora até do seu computador. Aqui é o 384, vou assumir que o 112,78 está aqui. O importante é que está na região crítica. Conclusão: como a estatística do teste está dentro da região crítica, o valor obtido da estatística do teste está dentro da região crítica, nós rejeitamos a hipótese H0, isto é, a um nível de significância de 5%, existe uma associação entre o curso escolhido e o sexo. O terceiro tópico, que é o teste de hipótese para homogeneidade. É o teste utilizado quando nós queremos verificar se a distribuição de duas ou mais variáveis aleatórias são iguais, isto é, homogênea. As hipóteses neste caso são:
existe homogeneidade, H1 não existe homogeneidade. Os passos seguintes, passo 2, 3, 4, 5, são exatamente iguais ao de teste de independência. Foi algo curioso que aconteceu na teoria estatística. O que muda é a hipótese, o que muda é a interpretação, mas assim, a parte mecânica, a parte da fórmula da receita de bolo é a mesma. Então vamos ao exemplo. Para os dados da tabela 2, testar um nível de significância de 5%, que eram os dados dos professores e alunos aprovados e reprovados. Então eram 3 professores, 3 colunas, 2 situações aprovadas e reprovadas, então 3 menos 1 vezes 2 menos 1 vai dar 2. Então 2 graus de liberdade a 5%, esse quantio é 5,99, isto é, 5% da massa de probabilidade é maior que esse quantio 5,99. E o complementar 95% é menor que 5,99. Então vamos verificar a hipótese que a proporção de estudantes reprovados pelos 3 professores são iguais. Pelo enunciado do exemplo, as hipóteses são: H0, existe homogeneidade na distribuição de aprovado dos 3 professores. H1, não existe homogeneidade. Para um alfa de 5%, a região crítica é a seguinte: nós rejeitaremos H0 se o valor da estatística do teste, da estatística calculada, for maior que 5,99. Então, utilizando 2, aquela formulinha de total da linha vezes o total da coluna sobre o total geral, a distribuição esperada de estudantes aprovados ou não pelos 3 professores é dada por, isto é, se os professores reprovam e aprovam com a mesma proporcionalidade, de forma homogênea, era esperado que o número de aprovados do professor A seja 49,5 e reprovado 10,5. Para o B, 53,6 aprovado e 11,4 reprovado. Mesma interpretação para o C. Novamente, isso é uma etapa preliminar, então a gente nos permitindo deixar esse valor quebrado, porque aluno discente é uma variável que não se divide. Mas para evitar problema de arredondamento, a gente deixa esse valor quebrado. Então, para calcular a estatística do teste, nós utilizamos a expressão 1. Então, valor observado na amostra, nos dados, menos o valor esperado, 49,5 ao quadrado, sobre 49,5, que é o valor esperado. Vai fazendo para essa parcela, essas 6 parcelas. E vai resultar no 0,56. Então, está aqui a região crítica, que é o 5,99, tudo que tiver à direita é região crítica. Mas a estatística do teste foi 0,56, está bem afastado, está na região de aceitação de H0. Conclusão: como a estatística do teste resultou em 0,56 e está fora da região crítica, nós não rejeitamos ou nós aceitamos a hipótese H0. Isto é, a um nível de significância de 5%, existe homogeneidade na distribuição de aprovado pelos 3 professores. Ou os 3 professores A, B e C aprovam e reprovam na mesma proporção. Não tem um professor mais bonzinho, nem tem um professor mais mauzinho. Finalmente, a bibliografia, que já estamos chegando no final do curso, eu vou falar a mesma coisa. Essas 3 bibliografias que fazem da parte, que são importantíssimas para o curso de Estatística Econômica 1 e 2, a versão digital dela está disponível na biblioteca da UFJF, via SIGA, via plataforma Pergamo. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional ou pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material. Para quem estiver assistindo de fora, meu material também está na minha página da UFJF. Sem mais, muito obrigado.